Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou dizendo boa noite porque é noite, é quase 11 horas. É um momento que a casa está mais silenciosa, as minhas sobrinhas estão aqui em casa, então elas já foram dormir. E eu havia prometido falar para vocês um pouquinho a respeito de fé. Então, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da fé. Mas antes de mais nada, eu gosto de iniciar como inicio nas minhas palestras. Como vai você? E sempre respondo da mesma forma, com a graça de Deus e de Jesus, eu vou melhor do que eu posso merecer. E quando eu digo que eu vou melhor, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que alguém. Mentira. Que a vida não me traz as aflições, as angústias, as tristezas, como qualquer outro ser que esteja no planeta de provas e expiações. É que à medida que nós vamos aprendendo que o amor é uma lei e vivenciando isso no nosso dia a dia, tudo vai ficando mais fácil. As decepções, as tristezas, elas vão ter alívio no Evangelho, na palavra que Jesus nos trouxe, nos ensinamentos que Ele nos deixou e no amor. Então, na noite de hoje, que é noite, né? Estou gravando à noite, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho a respeito de fé. E tem algo muito importante que eu gostaria de falar para vocês. É um texto da Bíblia muito lindo, que fala de uma senhora que ela tinha um filho paralítico. E esse menino, um rapaz, né, não menino, ele era um rapaz de mais de 20 anos, ele se debatia, além dele ter problemas no corpo, né, de movimentos, o movimento dele não era pleno, né, ele se debatia, ora caía na água, ora caía no fogo, né? Ele tinha aí uma série de alucinações, ele tinha com ele alguns espíritos credores que estavam ali pedindo conta, né, a respeito. Então, naquela reencarnação era tudo muito complicado. E aquela senhora ouviu dizer que Jesus ia passar a algumas cidades um pouco para frente da dela. E ela sai de um ponto do Oriente até o outro, ela viaja 3 dias e 3 noites, e o espetacular dessa história é que ela carrega consigo o filho numa padiola. Ou seja, aquela cama que 4 pessoas carregam em tempo de guerra, né? Um de um lado, um de outro, então ela coloca o filho numa padiola, só que naquela época não era tão moderna como a de hoje, era feito de palha com couro. Ela coloca o filho ali em cima, ela amarra ali o filho e na bolsa ela põe os provimentos para aquela viagem. E o deserto, a gente sabe que faz um sol de mais de 40 graus durante o dia e à noite essa temperatura cai abaixo de 0. E essa mulher faz essa peregrinação. 3 dias, 3 noites, andando de um lado ao outro do Oriente em busca de Jesus. Porque haviam dito para ela que aquele homem curava, que todos que passavam pelo caminho dele havia saído ressuscitado, ou seja, com vida nova. E o que ela faz? Ela vai atrás. E após essa senhora andar com o filho naquela situação, puxando, ela colocou uma corda e ela ia puxando, ela andava e ela puxava, ela andava e ela puxava. Ela avista ao longe uma multidão. E ela tem para ela que dentro daquela multidão está Jesus. Que no meio daquela multidão está Jesus. Que não poderia uma multidão estar naquele deserto se não fosse atrás de alguém muito importante. Se não fosse atrás de alguém que fosse capaz de mudar a vida de qualquer pessoa que cruzasse o caminho dele. Então ela começa a gritar assim: Filho de Davi, tende piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. E o mais interessante é que ela grita, e conforme ela grita, ela vai puxando o filho naquela padiola. E vai tentando o máximo que ela pode colocar de impulso naquele espaço. E Jesus sabia que ela ia procurá-lo. E Jesus continua andando em meio à multidão. E ela continua gritando: Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Em nenhum momento ela para e vai puxando. Até que Jesus para no meio daquela multidão e volta-se, né, olhando para trás e aguarda. E ela não para. Mesmo ele tendo parado ali, está aguardando ela não diminui a marcha, ela não perde a resistência, ela continua gritando: Filho de Davi, tem de piedade de mim, e vai puxando o filho dela. Quando ela chega diante de Jesus, a aparência dela, coitada, é difícil.
3 dias, 3 noites, né? Imagina nós 3 dias, 3 noites sem poder tomar um banho, sem poder se alimentar direito, com a mesma roupa no corpo, carregando um peso, muitas vezes superior ao nosso peso, por um deserto que é poeira que só. Pois bem, e ela fala assim, Senhor, eu ouvi dizer que tu faz curas. Então, por misericórdia ao Pai, cura o meu filho. E Jesus vira para ela e diz assim, mas é lícito dar as coisas de Deus aos cães? É lícito dar as coisas do Senhor aos cães? E ela olha para ele e diz assim, Senhor, se até os cães comem da mesa do seu Senhor, então cura meu filho, o filho de Davi. Naquela condição que ela estava ali humilhada, né, subjugada pela própria situação. Um filho moço, doente, que deveria estar velando por ela e ela que cuidava dele ainda. E chegou diante de Jesus numa situação lamentável. Mas mesmo assim ela não pede a fé em ação, ela não pede a coragem. O que é a fé? A fé é o seu sentimento colocado em ação para alguma coisa, para algo. A fé é a nossa sintonia com o Criador, com Deus Pai. A fé é o que nos move, é o que nos impulsiona, é o que nos dá vida, é o que nos faz viver, vibrar, respirar. A fé, ela é o amor posto em ação. E aí a gente fala assim, mas Tânia, como é que eu faço para ter fé naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de tristeza? Aí é que está. A fé por si só, ela é uma fé morta. Para a fé ela ter vida, é preciso passar por um grande embate. Porque eu posso dizer, eu tenho fé, mas está tudo bem. Agora eu quero dizer assim, como é que eu vou ter fé quando eu perco o trabalho? Quando é que eu vou ter fé quando alguém da minha família está enfermo? Como é que eu vou ter fé que dentro de casa às vezes está uma discórdia? Como é que eu vou ter fé que eu fui diagnosticado, vamos supor, com câncer? Existem pessoas que nem sequer pronunciam essa palavra. Com medo do câncer. Com medo. Tem tantas doenças muito pior do que o câncer. Tem tanta doença que corrói mais do que o câncer. A falta de perdão é uma grande doença que corrói muito mais do que o câncer. Mata muito mais que o câncer. Mas tem gente que não pronuncia. Então como é que eu vou ter fé em meio a tudo isso? A fé é a certeza de que nós estamos guiados por alguém superior a nós. Em inteligência, em espiritualidade, em poder, em bênção, em graça. Então eu não posso ter fé se eu não acredito em algo maior, na divindade. Porque a fé é a minha santificação. É aquele momento que eu entro em contato com a Tânia espiritual. É aquele momento que eu busco aquilo que não tem na matéria. Porque nós podemos ter tudo. Você pode sair de casa, comprar uma outra melhor, mais ampla. Você pode ter um apartamento na praia, você pode ter um carro do ano, você pode ter uma conta bancária boa, você pode ter um armário com roupas belíssimas, sapatos da última moda. Você pode comer nos melhores restaurantes. Só que se você não estiver dentro de você algo que te impulsiona a viver, tudo isso um dia se torna fútil. E é por isso que as pessoas estão ficando doentes. E é por isso que as pessoas estão ficando descrentes. Porque busca no material a felicidade. E a felicidade só é possível quando nós conseguimos nos encontrar conosco mesmo. Quando nós construímos o alto amor. E para a construção do alto amor, eu preciso acreditar. E acreditar é ter fé. Acreditar é ter esperança. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas o momento está tão complicado. Coloquemos os nossos joelhos. Tem uma parte de Mateus, eu não me lembro o capítulo nem o versículo, mas eu vou citar a parte. Jesus ele disse assim, há algumas situações que só com jejum e oração. Então assim, o jejum das palavras inúteis e a oração que nos coloca na presença de Deus. Porque quando a gente tem fé, a gente acredita que aquilo vai acontecer antes mesmo de acontecer. Tomé, ele precisou ver as chagas de Cristo. E aí ele disse assim, eu acredito. E Jesus disse, bendito aquele que não precisa ver para acreditar. Porque aquele que não precisa ver para acreditar,
será salvo. Ou seja, aquele que não precisa ver para acreditar vai ter uma vida melhor do que aqueles que ficam a vida toda buscando provas, comprovações, para saber se acreditam ou não. As dificuldades da vida, elas nos impulsionam a nos tornarmos pessoas melhores. Elas não são para nos amargar. Elas não são para que nós nos coloquemos na posição de coitado. Porque tem gente que adora a posição de coitado. Meu Deus do céu, coitadinho de mim. Não, nós não somos coitados. Nós somos espíritos que estamos aqui em busca da evolução. E há outros que falam assim, é karma. Eu vim aqui pagar a dívida. Calma lá. Jesus não ia nos dar uma reencarnação para a vida inteira a gente só pagar as dívidas. Para a vida inteira só ter karmas. Eu acredito que nós nos equivocamos dentro da doutrina dos espíritos, quando nós acreditamos que a gente viemos aqui para sofrer. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para ser feliz. A partir do momento que a gente tem um entendimento, qualquer situação de dor, ela se atenua. A partir do momento que a gente crer que há possibilidades na vida muito mais do que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem tocar, simplesmente o nosso coração ele fica mais leve. Então, aprender a ser feliz precisa passar pela compreensão dos ensinamentos de Jesus. E Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o amor, ele nos condiciona de tal forma, ele nos leva de tal forma, ele nos impulsiona de tal forma, que qualquer que seja desavença, qualquer que seja dificuldade, ela pode ser superada. E é por isso que nós podemos ser felizes. O que está faltando em nós não é apenas a fé, aquela fé que move, que faz acreditar. Muitas vezes a gente fala, eu tenho fé, mas cruza os braços. E essa senhora, ela teve fé, mas colocou em ação. Ela foi puxando o filho dela pelo deserto em busca de Jesus. E a gente reclama e fica ali estacionado. É preciso a gente ter paciência. Mas não aquela paciência da comodidade que cruza os braços e fala assim, não posso fazer nada. Se Deus quiser, Deus quer tudo. E nós estamos dispostos também a querer. Tem gente que coloca Deus como um servo, coloca Jesus naquela situação assim de escravo. O plano espiritual, os espíritos, Deus, Jesus, Maria de Nazaré, nossa amada Mãe Santíssima, e todo o plano espiritual não está aqui para nos servir. Eles não estão aqui para nos carregar no colo. Eles podem nos acompanhar, mas para sairmos do buraco de onde estamos, precisamos pelo menos estender a mão. Tem gente que reclama que está dentro do poço, mas não levanta nem sequer a mão para que os espíritos possam puxar. Tem gente que reclama da vida, mas anda numa fila indiana. Não se atreve a olhar para trás. Não olha para trás. Passa o tempo todo olhando só para frente. Porque se a gente parar para olhar um pouquinho para trás, a gente não é verbo, desculpa. Se nós pararmos para olhar um pouquinho para trás, nós vamos perceber que a nossa vida não é tão difícil assim. Nós vamos perceber que os nossos problemas não são tão grandes assim. Por que a doutrina dos espíritos, ela prega tanto e preza também a caridade? Porque em contato com outras dores, nós vamos atenuando as nossas, pelo entendimento. Eu percebo que não é tão grande assim a minha dor. Eu não posso ficar só olhando o lado triste da vida. É a mesma coisa que você sentar, você entra no ônibus, aí você decide sempre sentar do lado do cobrador. Sempre daquele lado do ônibus, sempre do lado direito. Você vai ver sempre, todos os dias, as mesmas coisas. Vai ter um dia que você vai precisar sentar do lado do motorista para ver as outras coisas. Nós é que temos que aprender qual lado nós queremos ver da vida. É o lado da tristeza? Então vamos ser tristes todos os dias. É o lado da alegria, da esperança? Então vamos todos os dias nos impulsionar. Vamos todos os dias nos colocar adiante. Vamos colocar uma prece nos nossos lábios. Os nossos lábios trazem sempre lamúrias, reclamações, mas não traz a prece que vem do coração. Eu não estou falando do Pai Nosso, da Ave Maria repetitiva, não, repetitiva. Eu estou falando daquela prece de conversar com Deus. Porque não é que Deus não sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir de nós. Então nós temos que ter esse hábito de conversar com Ele. Então nós precisamos falar. Olha, Senhor, Deus, Jesus, Maria, Mãe, meus amigos espirituais, é essa situação. Isso é o princípio da humildade. Nós estamos aqui para nos melhorar, para trazer mais virtude. A dor, quando ela alcança os nossos pés, é porque algo dentro de nós
não está certo e precisa ser corrigido, precisa ser melhorado. Então a dor vem em nosso encalço. Quando aprendemos a lição, ela perde o significado, por si só a dor se cessa. E novas experiências vão vir e não precisa vir com a mesma dor, não precisa doer. Nós não precisamos, muitas vezes, passar por uma dor de cabeça para saber que a dor é ruim. Nós não precisamos, muitas vezes, ter um filho chegando em casa drogado para saber que as drogas não é o melhor caminho. Nós não precisamos encher a nossa cara para achar que isso é felicidade. Porque nós estamos apenas mascarando as situações. É preciso olhar para a nossa família, é preciso olhar para nós, mas olhar com transparência. Não somos super-heróis. Nós somos pessoas que precisamos um dos outros. Aquilo que eu olho no outro e me incomoda é aquilo que eu trago que incomoda outra pessoa. Não somos perfeitos. Nós a cada dia estamos tentando ser melhor, mas estamos longe de sermos seres iluminados. Às vezes eu chego na casa espírita e as pessoas dizem assim para mim, nossa, como ela é iluminada, né? Gente, o lugar de onde eu vim não tem luz. Eu reencarnei do fundo das profundezas, uma luz lá. Eu não sou luz. Nós estamos a serviço da luz, mas não somos. Estamos longe de ser. Mas a cada dia eu procuro colocar em mim primeiro os ensinamentos. E Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós íamos dizer para essa montanha, passa daqui para colar, e a montanha ia passar. Ou seja, se você tiver uma fezinha do grãozinho, pequenininho que seja, você já vai ter condições de movimentar todas as dificuldades da sua vida e transformá-las num caminho menos áspero. A escolha é nossa, ela é individual. Não dá para colocar fé no coração do outro, porque é a mesma coisa que o outro está doente, eu estou cuidando. Posso cuidar, mas não posso tomar um remédio por ele. Então eu não posso colocar fé no coração de ninguém. A fé, ela nasce dentro de nós a partir do momento que nós entendemos que sozinhos nós não somos nada. Nós não somos ninguém, nós não conseguimos nada. E que tudo que habita esse planeta pertence ao Pai. E tudo é empréstimo concedido. Nada, absolutamente nada é nosso. É tudo empréstimo. O dia que nós entendemos que nada nos pertence e tudo é empréstimo do Pai, nós vamos ser mais felizes. Então a gente volta a falar da fé um outro dia por aí. Vamos lembrar sempre de uma frase que Chico Xavier ele nos diz, e eu gosto muito dela, que é assim, ó, ninguém é capaz de fazer um novo começo. Só que todo mundo pode fazer um novo fim. E tem uma outra que ele diz assim, você pode ter uma casa mais ou menos, um sapato mais ou menos, um serviço mais ou menos, uma saúde mais ou menos, um guarda-roupa mais ou menos, mas a gente não pode amar mais ou menos. Nós não podemos ter fé mais ou menos. A nossa esperança não pode ser mais ou menos. Ou é ou não é. Ou tem ou não se tem. Todos os dias eu preciso reafirmar o meu elo, a minha ligação com aquilo que é divino, com aquilo que é superior a mim. E eu faço isso através dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Não há outro caminho. Por isso que ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Se não vir por mim, não chega ao meu Pai. Então que tenhamos dentro de nós a consciência e a certeza. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.